mais um vídeo aí, dentro dessa parada aí de hidrografia. E nós já vamos mandar a letra para você aí, filho. Regimes de um rio. Ora, a primeira pergunta que você faz para mim é: professor, o que é um regime de um rio? Regime é forma de alimentação. Então, filhão, quando você falar que vai fazer regime, não é que você vai emagrecer, como diria no caipira, esmagrecer. Não, filhão. Você pode fazer regime de engorda. Gado tem regime de engorda. É a forma de alimentação de determinada, pode ser de animal, pode ser do ser humano, e pode também um rio se alimenta. Ora, e o que alimenta um rio? Águas, simples assim. Então, para fins didáticos e de vestibular, nós temos 3 regimes principais. Pluvial, que é o mais comum, que é o regime de chuvas. Nival e glacial, ou nival ou glacial, que é o derretimento da neve ou mesmo das geleiras. E pluvio-nival, também chamado de complexo. Então, a chuva e derretimento de neve. O rio Amazonas é um exemplo clássico de pluvio-nival. E é o seguinte, eu vou dar aquela apagada, aquela paradinha louco Abreu para apagar isso aqui, porque você acha que é só o derretimento de neve que funciona nesse caso, e também as chuvas. E tem algumas nuances no rio Amazonas. Vamos usar ela aí, vamos dar aquele grau, aquela paradinha louco Abreu aí, para dar uma despoluída na lousa aí. E aí, fião, beleza? Agora demos a despoluída na lousa, fiz minha percepção artística do rio Amazonas, algo realmente fantástico para poucos quando olham essa obra de arte. E nós vamos explicar o porquê que o rio Amazonas tem um regime complexo. Ah, mas eu coloquei na prova lá que recebe neve dos Andes e chuva na região da floresta. Tá certo? Como diria lá o Todo-Poderoso, dá mais ou menos, né, fião? Porque tem coisas aí. Vamos lá. Bom, primeiro que o Amazonas realmente recebe neve aonde? Da Cordilheira dos Andes. O Amazonas tem nascentes na Cordilheira dos Andes. Então o Amazonas não nasce no Brasil. O Amazonas não é um rio, somente um rio brasileiro. Tem vários nomes, vamos ver depois que entrarmos em bacia amazônica, os vários nomes que o rio Amazonas tem. Depois, ó, aí ele entra no Brasil, leva o nome de Solimões, aqui Amazonas e por aí vai. Tá? Não interessa aqui, vai chegar ali. Bom, aqui é a margem direita, aqui é a margem esquerda. Aqui em próximos vídeos vamos explicar como é que você vê a margem de um rio. Essa linha aqui é a linha do Equador. A linha do Equador, não é, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então cuidado com isso nas provas. Ora, filhão, veja bem a situação. Os afluentes do Amazonas, eles têm nascentes em áreas tropicais. Áreas tropicais, filhão. Áreas tropicais. Da margem esquerda também, em áreas tropicais. Tá? Só que é o seguinte, filho, veja bem. O Amazonas recebe neve, derretimento de neve dos Andes. Só que o que caracteriza o clima tropical? Chuvas de verão. No hemisfério sul, e os rios da margem direita têm nascentes no hemisfério sul. No hemisfério sul, essas chuvas de verão, meu filho, vão acontecer lá para, vamos lá, vai lá, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, primavera, verão, setembro, outubro. Então, quando nós estamos na primavera, verão do hemisfério sul, o rio Amazonas recebe mais água desses afluentes aqui. Aqui é hemisfério norte, então as estações são invertidas. Lá para o hemisfério norte, isso você sabe bem,
a primavera começa em março, aqui começa em outono, abril, maio, o verão começa em junho, julho e agosto. Aqui é primavera e aqui é verão. Então, também recebe chuvas de verão. Então, quando é nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto, o rio Amazonas recebe mais água dos afluentes da margem esquerda. Cuidado então com isso. Os afluentes do Amazonas, os da margem da direita, têm nascentes no hemisfério sul. Recebem então mais chuvas. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, primavera, verão. Os afluentes da margem esquerda têm nascentes no hemisfério norte. Eles também recebem chuva de verão. Só que lá é março, abril, maio, junho, julho e agosto. Por isso que o rio Amazonas, para alguns aí, para alguns não, ele é o rio mais caudaloso do mundo, o maior volume de água, tem quase 60 vezes o volume de água do Nilo, que para alguns é o maior, para muitos é o maior rio em extensão. Então veja, 60 vezes quase o volume do rio Nilo, apesar do mesmo tamanho. Então, filhão, cuidado com isso em provas. Isso é o regime de um rio, regime de um rio. Então o Amazonas é complexo, e aí você tem que fazer aquela diferenciação. Os afluentes da margem direita nascem no hemisfério sul e os da margem esquerda no hemisfério norte, e explicar toda essa parada que nós explicamos. Fala conosco, fião. Videozinho letal, pequeno, né, para que você sane a sua dúvida. No próximo nós vamos fazer a questão da direção, o que é jusante, o que é montante, que muita gente não sabe. Tamo junto, Jair.